Então vamos lá. Gênesis capítulo 47, versículo 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite, amados. Gênesis capítulo 47, do verso 27 ao verso 31. E o tema da nossa reflexão é obediência e confiança em Deus. Olha só que coisa surpreendente. Você sabe, ou você já me ouviu dizer, que obediência e confiança são irmãs gêmeas. São como gêmeas siamesas, né? Elas vivem grudadas, conectadas uma com a outra. Só obedece quem confia, e quem verdadeiramente confia, obedece. Então, ainda que esse conceito possa ser apresentado dessa forma como eu acabei de fazer para vocês, eu quero olhar os dois separadamente hoje, usando esse exemplo que nós acabamos de ler da história de Jacó. Então aqui nesse texto, você sabe que, entre outras coisas, Jacó fala o texto que ele está próximo de morrer e ele tem um último desejo. Ele pede para não ser sepultado no Egito. E aqui há algumas coisas muito interessantes que eu queria destacar, pontuar para nós nessa noite, a respeito da obediência e da confiança em Deus. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus nos permite colher frutos da nossa obediência. É muito interessante a gente observar isso na vida de Jacó. Deus permite que nós colhamos frutos da nossa obediência. O versículo 27 e 28 vão tratar exatamente disso. O texto vai dizer que Jacó viveu 17 anos no Egito. Gente, 17 anos é um tempo bom. Eu morei 15 anos em São Paulo. Nos 15 anos que eu morei em São Paulo, quanta coisa aconteceu? Eu estudei, eu me formei, daí eu também noivei, né? Depois eu comecei o pastorado, eu casei, eu tive 2 filhos. E depois de tudo isso, depois de 11 anos de ministério pastoral desenvolvido lá no ABC Paulista, né? A nossa querida igreja evangélica Nazareno de Utinga, que está aqui representado por alguns irmãos, né? Eu retornei aqui para Muzambinho. Então foram 15 anos. Nestes 15 anos, quantas coisas aconteceram? Formei, noivei, casei, gerei filhos, pastoreei, para depois retornar para aqui. Então, mas Jacó não foram 15, foram 17 anos no Egito. E ali ele viu uma das coisas, ele testemunhou uma das coisas mais surpreendentes. As promessas, algumas das promessas de Deus se cumprindo na vida da sua descendência. Ele viu se cumprir. Não contaram para ele. Ele mesmo testemunhou. O texto vai dizer, por exemplo, no verso 27, que nós lemos, que a sua descendência habitou na terra do Egito. E habitou na região de Gósen, que era uma terra maravilhosa, belíssima e muito oportuna para os descendentes de Jacó estarem, né? Por aquilo que eles tinham como profissão, como ganho, como estilo de vida. Aquela terra era a terra propícia para eles. E exatamente naquela região fértil, boa, uma das melhores regiões ali do Egito, foi ali que ele viu a sua descendência ser instalada. E mais que isso,
A terra diz, o texto bíblico diz que eles vieram a habitar no Egito, na terra de Gósen, tomaram posse, ou seja, conquistaram propriedades ali naquela região. E mais que isso, eles foram férteis, foram fecundos, né? E se multiplicaram muito, diz o texto. Olha, isso é muito surpreendente, porque ele viu se cumprir promessas de Deus. Nós lemos no capítulo 46, por exemplo, quando ele estava em Berseba, e ele foi cultuar a Deus, e Deus apareceu para ele em visões de noite. Deus disse para ele, não temas descer para o Egito. Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito. Deus falou com ele. E Deus disse para ele, porque é lá no Egito que eu farei de você uma grande nação. E Deus disse para ele, eu mesmo irei contigo. Então ele viu se cumprir essas promessas que Deus fez a ele, porque ele obedeceu a Deus. O texto lá do capítulo 46, nós sabemos que depois que ele ouviu, ele obedeceu. Ele foi com toda a sua parentela, com toda a sua descendência, com todos os seus bens, ele se dirigiu para o Egito. Porque Deus disse, não temas, vá para o Egito. Ele foi. E Deus disse, é lá que eu vou multiplicar a sua descendência de tal maneira que será uma grande nação. E ele está vendo isso acontecer. E foi lá que ele, quando foi apresentado a Faraó, tinha 130 anos, teve da parte de Deus a graça de ter ainda mais 17 anos pela frente e ver tantas coisas acontecendo. A sua descendência instalada naquela terra boa do Egito, a terra de Gósen, a sua descendência tomando posse de propriedades naquele lugar, e a sua descendência se multiplicando como cumprimento da palavra do Senhor sobre a sua vida. E mais que isso, ele mesmo, completando 147 anos. É verdade que ele não viveu tanto como seu avô Abraão, que viveu 175 anos. Não viveu tanto como seu pai Isaac, que viveu 180 anos. Mas viveu bem, viveu bastante, 147 anos. E 17 desses anos ele viveu no Egito. Ali ele pôde ver, ele pôde testemunhar as promessas de Deus se cumprindo de maneira muito especial na multiplicação da sua descendência. Na sua descendência se tornando uma verdadeira nação, ou o germe de uma grande nação ali no Egito. Porque Deus prometeu e ele obedeceu ao Senhor. Então, que coisa especial, meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor. Nós temos o privilégio de colher os frutos da nossa obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. E o meu desejo e a minha oração nessa noite, olhando para o exemplo de Jacó, é que Deus permita que eu e você possamos colher os frutos da nossa obediência ao Senhor. Que Deus permita, em nome de Jesus, que eu e você, que temos procurado obedecer à palavra do Senhor, obedecer à voz do Senhor, obedecer à vontade do Senhor, e muitas vezes obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, não significa tranquilidade, não significa que não enfrentaremos dificuldades, problemas, vicissitudes e lutas. Pelo contrário, muitas vezes obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, nos coloca em caminhos de enfrentamento de tempestade, como aconteceu com os discípulos de Jesus, que por obedecerem a Jesus entraram no barco para atravessar para o outro lado da mar, para o outro lado do lago de Genezaré, enfrentaram uma tremenda e severa tempestade, que quase viram o seu barco afundar. Mas pela misericórdia do Senhor, pelos propósitos de Deus, eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus. Então a gente sabe que obedecer ao Senhor implica muitas vezes em dificuldades, desafios, lutas, problemas, tribulações, mas também nós precisamos considerar que obedecer ao Senhor nos dará a oportunidade de colher frutos da nossa obediência ao Senhor. E esse é o meu desejo, a minha oração, que assim como Jacó naquele momento, pela graça de Deus, segundo as promessas do Senhor, mas também porque ele obedeceu à voz do Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, ele colheu os frutos da obediência ao Senhor.
ele viu com seus próprios olhos a sua descendência sendo livre da fome, né? Sendo livre da tragédia de morrer de fome, sendo instalada toda a sua descendência no Egito, tomando posse de propriedades no Egito, se multiplicando abundantemente no Egito, e ele mesmo tendo a graça de viver 17 anos no Egito e ver as maravilhas de Deus se cumprindo na sua vida e na sua descendência. Que o Senhor permita que você que está procurando andar de maneira obediente à palavra do Senhor, que você que está procurando andar em obediência à voz do Senhor, à vontade do Senhor, que Deus permita que você possa colher os frutos da obediência ao Senhor. Frutos talvez expressos muitas vezes em crescimento na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, em crescimento no testemunho da presença de Deus na sua vida. Fruto muitas vezes de que a sua casa, a sua família vão servir ao Senhor. Pessoas que você ora e deseja que se rendam aos pés do Senhor e que possam ter as suas vidas mudadas pela manifestação da graça e da misericórdia do Senhor, que você possa ver os frutos da obediência ao Senhor. A palavra de Deus, falando de Jesus, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí o texto, na sequência, diz: por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como o Pai, né, deu ao Filho essa graça, né, do seu nome ser glorificado, ser exaltado em todas as dimensões, em todos os tempos, né, por causa da sua obediência, que nós temos essa alegria, mesmo sendo limitados, pecadores, relativos, que o Senhor nos dê a graça de viver uma vida de obediência e possamos colher os frutos da obediência ao Senhor em nome de Jesus. Possamos colher o fruto da obediência ao Senhor na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família, na relação com os nossos filhos, na nossa caminhada profissional, na nossa caminhada como comunidade de fé, onde quer que o Senhor nos plantar, que pela nossa obediência a Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos conceda, como fez com Jacó, colher os frutos da obediência que nós prestamos a Ele com amor e com gratidão, no nome de Jesus e para a sua glória. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, a respeito da nossa vida e a respeito da sua vida também, no nome de Jesus. Mas também tem outra coisa. Primeiro é sobre a obediência, mas o texto fala também de confiança em Deus. E a gente vê que Deus permitiu a Jacó colher os frutos da sua obediência. Mas também Deus desafiou Jacó a semear movido por confiança. Deus desafia Jacó nas entrelinhas do acontecimento todo, do contexto, a semear movido por sua confiança no Senhor. E como é que a gente percebe isso? A partir do versículo 29, a gente vê que ele está chegando no final da vida. Ele tem um último pedido, um último desejo que ele quer expressar. Ele chama o seu filho Jacó, ele chama o seu filho José, Jacó chama o seu filho José e diz para ele: eu não quero ser sepultado no Egito. Esse é o meu último desejo. Eu quero ser sepultado em Canaã. Eu quero ser sepultado na caverna de Macpela, no campo que Abraão comprou de Efron, o Eteu. Eu quero ser sepultado na terra prometida. É lá que eu quero ser sepultado. Imagina isso, amados irmãos. E é nessa atitude que ele semeia em fé. Por quê? Que ele semeia em fé, em confiança em Deus. Por quê? Porque se na obediência o Egito se transformou num lugar de livramento, não é isso? Na obediência dele, à voz de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, o Egito se transformou num lugar de livramento para ele e para toda a sua descendência. Mas também na confiança, o Egito não será o lugar do seu sepultamento. Entende? Se na obediência o Egito se tornou um lugar de livramento, na confiança o Egito não será o lugar do seu sepultamento. E ali não será o lugar do seu sepultamento. Ali foi o lugar do seu livramento, mas não será
o lugar do seu sepultamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que diz para nós Hebreus capítulo 11, versículo 21, quando vai falar disso. Vai dizer pela fé, ou seja, pela confiança em Deus, pela fé Jacó, prestes a morrer, ele abençoa os filhos de José, ele adora a Deus apoiado em seu bordão, e é também nesse contexto, é exatamente nesse contexto que pela fé ele semeia desta maneira, pela confiança em Deus ele semeia. Eu aqui foi o lugar do meu livramento, mas aqui não será o lugar do meu sepultamento. Olha que coisa linda. E o que ele faz? Olha só, ele chama o seu filho José, ele declara o seu desejo, o seu último desejo a José, e ele pede o juramento da parte de José. Que coisa extraordinária, ele pede um juramento da parte de José. E Deus concede, pela sua maravilhosa graça, que aquele Jacó, que pela obediência viveu no Egito um lugar de livramento, pela sua confiança não terá no Egito o lugar do seu sepultamento. Deus permite a ele essa graça, que o Egito não seja o lugar do seu sepultamento, mas ele será sepultado na terra prometida, porque é lá que ele deseja ser sepultado, como um sinal daquilo que Deus havia dito também lá em Gênesis 46, verso 4. Deus não só disse para ele, desce para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Deus também não disse somente para ele, eu vou com você, mas Deus disse para ele lá em Gênesis 46, segunda parte do verso 4, Deus disse para ele, certamente eu trarei você de volta para cá. Olha que palavra, certamente eu trarei você de volta para cá. E disse mais, José, o seu filho vai fechar os seus olhos. Você vai vê-lo antes de morrer, mais que isso, né? Ele vai ser o instrumento para trazer você para ser sepultado aqui em Canaã e não no Egito. Gente, isso é extraordinário. Se Deus permitiu a Jacó que ele pudesse colher os frutos da sua obediência, Deus o desafiou a semear, movido pela sua confiança. E foi exatamente isso que ele fez. Ele chamou José. Você sabe que depois, quando você lê o capítulo 49, quase no final, esse pedido que ele faz a José, ele faz para todos os outros filhos. Ele faz para todos os outros filhos. Lá no final do capítulo 49 você vai ler isso. Mas ele faz de maneira muito exclusiva, de maneira prioritária, primeira, para José. Ele chama José e diz o verso de número 29, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. Chamou José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê, se você quer me agradar, se você é favorável a mim, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Era a maneira como eles faziam juramentos, compromissos naquele contexto. Use comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres ou me não enterres no Egito. Ele faz esse clamor, esse pedido a José. Porém, que eu seja sepultado, que eu jaza lá com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Ele queria ser sepultado onde foi sepultado o seu avô Abraão, a sua avó Sara, onde foi sepultado o seu pai Isaac, a sua mãe Rebeca, onde ele mesmo sepultara Lia. Era lá que ele queria ser sepultado, na terra prometida, como um sinal de que o povo de Deus não ficaria no Egito. O Egito seria um lugar de livramento, mas não deveria ser um lugar do sepultamento, porque a terra do povo de Deus não era o Egito, era Canaã, a terra que Deus prometeu. E então ele fala com José com essas palavras, e José responde dizendo, farei segundo a tua palavra, farei segundo a tua palavra. Mas ele estava semeando com confiança, e ele faz aquilo que era parte dele. Ele disse, então, jura-me, fala com José, jura-me. E ele jurou, e assim ele se inclinou sobre a cabeceira da cama, ou sobre o bordão, diz algumas outras versões. Está implícito aqui, está subentendido que ele adorou, que ele orou ao Senhor. Então veja que coisa surpreendente. E ele pede para José, porque José não só é o filho amado do seu coração, não só é um dos governador do Egito, mas ele é citado por Deus
na palavra que Deus dirige a ele, em Gênesis 46, verso 4, quando Deus diz a ele, certamente eu trarei você de volta, e José fechará os teus olhos. Não disse os outros, não cita nenhum nome dos outros filhos de Jacó, que todos estariam presentes ali naquele cenário da sua morte, mas diz José fechará os teus olhos. Então, irmãos, que coisa surpreendente. O Deus que permitiu a Jacó colher os frutos da obediência é o Deus que desafia Jacó a semear movido pela confiança. E assim, amados, essa palavra para nós, para que eu e você semeemos movidos pela confiança em Deus, no nome de Jesus. Ele semeou, eu não quero ser sepultado no Egito, eu vou ser sepultado na terra prometida. Que Deus permita que eu e você semeemos, em nome de Jesus, movidos pela confiança em Deus, movidos pela nossa confiança nas promessas da palavra de Deus, no caráter do nosso Deus, né? No testemunho que temos acerca das maravilhas de Deus, na nossa vida, na vida do seu povo, na vida da igreja, na história da igreja, certo? Nós temos tantas e tantas evidências, né, da ação de Deus, né, que veio como resultado da confiança do povo de Deus, onde o povo de Deus depositou a sua confiança no Senhor de uma maneira firme, né, inequívoca, e viu a glória do Senhor se revelando. É como Jesus diante do túmulo de Lázaro, dizendo para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Né? É aquilo que Jesus disse para Marta. Eu não disse, se creres, verás a glória de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Jacó. Jacó foi sepultado exatamente em Canaã e não no Egito. Que Deus permita que nós possamos semear com confiança em nome de Jesus, como fez o nosso querido Jacó. Ele chamou o filho, ele expressou o desejo ao filho, ele pediu um juramento da parte do filho e exatamente tudo que ele semeou, ele colheu por causa da sua confiança em Deus. Como é que a gente pode dizer isso? Porque Hebreus capítulo 11, verso 21 diz, pela fé, Jacó, perto da sua morte, fez tudo o que ele fez conforme está descrito aqui neste contexto do capítulo 46 até o capítulo 49. Que Deus permita que você possa semear em nome de Jesus. Semeie com amor, semeie com graça, semeie com misericórdia, semeie com fidelidade, semeie com compromisso, semeie com esperança, semeie com confiança em Deus. Sementes que Deus coloca nas tuas mãos, né? Em todas as áreas, em todas as dimensões, em todas as oportunidades que Deus está abrindo para você. Jacó semeou na hora da morte. Ele semeou no último momento, ele estava percebendo que ia morrer, e ele semeia desta maneira, com confiança em Deus. Ele chama José, que é o filho amado, mas que é aquele que tem poder, que tem autoridade, que tem meios, que tem recursos para fazer as coisas acontecerem. Né? E ele faz com que José jure. Olha só que coisa surpreendente. Deus havia dito, certamente eu trarei você de volta. Mas ele assume aquele compromisso que lhe cabe de semear, de semear. E é assim que ele semeia. Ele chama José, ele expressa claramente seu desejo a José, ele pede um juramento da parte de José. E ele depois reclina, né, inclina-se sobre a cabeceira da cama ou sobre o bordão, como diz lá em Hebreus, e está subentendido que ele adora e que ele ora ao Senhor. Que Deus permita que você possa semear, em nome de Jesus, tomando certas atitudes, tomando certas decisões, tomando certas iniciativas, se dirigindo e falando com certas pessoas, sejam da sua família, seja da sua igreja, seja do seu relacionamento, seja de perto, seja de longe. Tome iniciativas, né, que sinalizam que você está semeando por causa da sua confiança em Deus. E quem sabe nós teremos a alegria de você testemunhar para nós, né, aquilo que Deus te deu a graça de colher lá na frente, por causa da obediência e por causa da confiança no Senhor. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, no poder do Espírito Santo. Que nós tenhamos a alegria de colher frutos da nossa obediência. E que o Senhor nos permita
encarar o desafio de semear, movidos pela confiança nele e na sua palavra. E que nós possamos glorificar ao Senhor, porque com obediência e com confiança, nós estamos caminhando pela fé no Filho de Deus que nos faz mais que vencedores. E estamos glorificando o nosso Deus e Pai que está no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém e amém.